no mundo de hoje, tudo bem que a IA ajuda bastante, né? Tem ajudado bastante, mas no mundo de hoje, você parar para poder pensar de maneira mais abrangente, quem consegue fazer isso sai na frente. Mas a grande massa está ali tão atolada nas ações, no dia a dia, que cada Na dia operação, na né? operação que está cada dia mais corrida e mais rápida, porque a informação chega muito rápido, você fica ali preso na armadilha, entendeu? Mas se você consegue sair um pouquinho e pensar de maneira mais abrangente, você consegue. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marcas de Valor. Estamos hoje aqui com um grande convidado, um grande parceiro, mas antes de anunciar o nosso convidado, eu quero passar aqui aquele nosso recado para vocês. A gente identificou que muitas pessoas que assistem o episódio, né, assistem os episódios do Marca de Valor, ainda não estão inscritas no nosso canal do YouTube. Então, clica aqui no botão de se inscrever, já se inscreve no canal, curte, compartilhe esses episódios aí para seus amigos, porque ajuda muito o YouTube a entregar esse episódio para mais pessoas, certo? A gente também está no Spotify. Você que gosta de ouvir, treinar ouvindo aí, né, música, ouvindo podcasts, a gente também está lá, Marca de Valor Talks. Segue a gente no Spotify, tá? Agora eu vou anunciar aqui o nosso convidado. A gente está falando de Jaime Lima, grande parceiro, amigo de longas datas. Meu amigo, obrigado aí pela participação e pela presença, tá? Eu que lhe agradeço pelo convite de poder estar compartilhando com vocês um pouco da minha história e conhecendo um pouquinho mais as marcas de valores, né? Maravilha. O LPC é uma marca de valor, né? Então não fazia sentido não estar aqui com a gente, né? Obrigado. Gente, e Jaime, né, só apresentando para vocês, ele é o diretor executivo do Laboratório LPC, que é o Laboratório de Análises Clínicas tradicional aqui de Salvador, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, já está há quase 50 anos aí no mercado, esse ano faz 50 anos. Jaime, eu queria que, antes da gente começar a falar sobre o negócio, né, a gente sempre traça uma linha cronológica dos nossos convidados, né? Certo. Antes de entender do momento atual, falar um pouco de passado, né? Quem foi Jaime lá atrás na adolescência? Fala um pouquinho quem foi você lá atrás. Vamos lá. Jaime foi uma criança tímida, né, mas muito atenta ao que estava acontecendo ao redor. E acho que isso é um dos grandes marcas que ficou na minha vida hoje. A gente estava conversando um pouquinho aqui sobre minha participação nas redes sociais e, de fato, eu sou uma pessoa low profile porque gosto muito de observar, né? E acho que foi isso que me permitiu deixar a marca aqui na minha vida, na minha trajetória, estar sempre atento ao que está acontecendo para poder se encaixar e participar do mercado e da sociedade de uma maneira mais assertiva. Legal. Né? Sem grandes aparições, sem grandes, como é que chama, movimentações, mas sempre ali constante e seguindo com propósito. Maravilha, maravilha. E assim, você hoje, antes de entrar no negócio, como é que foi essa transição sua de entrada no LPC? Porque é uma empresa familiar, né? Isso. Na verdade, eu nasci no LPC, né? Então, o LPC foi fundado em 1974, por meu pai. Eu nasci em 1980, então, se fosse a maternidade, de fato, eu teria nascido. Mas o primeiro exame de laboratório foi feito lá, né? Legal. Então, eu nasci no LPC, é uma coisa que está presente desde o meu nascimento. Me lembro quando pequeno, durante as férias, eu ia muito no laboratório para poder ali acompanhar o que estava acontecendo, a rotina da instituição, e ficava ali vendo os equipamentos, que naquela época, década de 80, não tinha muita automação, mas tinha um equipamento na sala de meu pai que minha função ali com 8, 10 anos de idade era de acompanhar o cronômetro, para poder saber que horas que tinha que parar a reação, né? Legal. Então, ficava o cronômetro ali na mão para poder dizer, ó, deu tempo. Era a sua atividade. Era a né? minha atividade. Legal. Então, eu comecei por ali, além de todo dia, depois da escola, eu sempre passava no laboratório para poder pegar meu pai, antes de ir para casa, e ele acompanhava aquele fechamento da rotina, a saída dos funcionários. Então, foi uma coisa que o LPC está presente na minha vida desde o meu nascimento, né? Legal. Mas, de fato, eu entrei no LPC formalmente quando eu passei no vestibular, em 1999, né? E que eu, de fato, comecei a atuar de uma maneira sistematizada e formal. No laboratório, eu entrei como estagiário de comunicação na época, né? Legal. Qual foi a sua formação? Minha formação, passei em 2 universidades no mesmo tempo. Passei em administração, na Unifax, e passei em farmácia na UFBA. Legal. E comecei a fazer os 2 cursos. Farmácia, eu passei para o 2º semestre, administração para o 1º.
E aí eu comecei a fazer administração e comecei a trabalhar na área administrativa, né? Falei no estagiário do setor de comunicação, estava implantando. E no segundo semestre, quando eu comecei a fazer farmácia, eu inverti, né? Eu passei a estagiar na área técnica. Mas, de fato, quanto mais eu gostava do curso de administração, mais eu desgostava do curso de farmácia. Porque é um curso muito técnico, né? Então, principalmente no início, até você terminar a primeira parte, que hoje não existe mais, né? Que você tinha farmácia geral, depois você tinha a parte de bioquímica. Então, era um curso muito, desculpe o termo, mais chato, né? Quem, de fato, chegou até o final tem bastante força de vontade. Verdade. Gostar mesmo. É gostar mesmo, né? Então, todas aquelas químicas, botânicas, etc. E aí, depois do terceiro semestre de farmácia, eu resolvi largar o curso. E aí fui passar uma temporada nos Estados Unidos estudando. E quando eu voltei direto para terminar o curso de administração da Fax, né? E aí segui minha carreira toda pela parte administrativa, né? Depois terminei a faculdade, fiz um MBA em finanças, né? Depois fui fazer, um pouco antes disso, fazer um curso de extensão em Berkeley, né? Em gestão, na Universidade da Califórnia. E mais recentemente eu fiz um desenvolvimento de diligência na Universidade de Barcelona, no IESE, né? Que é uma das faculdades mais conceituadas na área de gestão do mundo, junto com a Harvard, né? São disputam ali uma com a outra. Legal. Agora, eu quero entender um pouco mais em relação... onde foi a primeira unidade do LPC? A primeira unidade do LPC foi na Rua do Cabeça, na Avenida 7. Né? Foi lá na Avenida 7, na Rua do Cabeça. E até se vocês acompanharem nossas redes sociais, o @Laboratório LPC, a gente está contando toda a história do laboratório, né? Então, desde a sua fundação, tem todos os marcos principais das passagens, então você está remontando toda essa história, colocando de maneira cronológica, para que as pessoas possam acompanhar. Perfeito. A gente começou lá na Rua do Cabeça, e aí depois, na volta de 83, a gente foi para a unidade no Jardim Brasil, ali na Barra. Na Barra. Que é aquela unidade que tem até hoje? Não. Hoje a gente está na Avenida Centenário. Isso. E depois do Jardim Brasil, no início da década de 90, 91, a gente foi para a Avenida Centenário, onde esta unidade funciona até hoje. A da Rua do Cabeça e Jardim Brasil não existem mais. Perfeito. Mas a partir da Centenário, ela se manteve. Ela até foi recentemente totalmente reformada. Fizemos um retrofit. E a partir daí a gente foi crescendo pela cidade, né? Pela cidade de Salvador e região metropolitana. Legal. Então, quando você se formou lá em administração, você lembra qual foi o ano que você, de fato, entrou na gestão do negócio? Na verdade, foi como estagiário durante a faculdade. Quando saí da faculdade, já estava como supervisor administrativo, né? Cuidando da parte de compras do laboratório. Mas em 2008, de fato, foi quando eu assumi a diretoria executiva. Certo? Então, essa foi, de fato, o momento que eu assumi toda a gestão da empresa, respondendo diretamente ao conselho e representando o conselho para a instituição. Então, 2008, ali, final de 2008, 2009, foi a virada de assumir a gestão da empresa. Perfeito. E lá em 2008, você lembra quantas unidades vocês tinham abertas? Nós tínhamos 4. 4 unidades abertas. Teve um fato interessante do laboratório, porque até 96, 97, até 98, a gente era líder de mercado, né? De maneira muito consolidada na cidade. Você é um dos primeiros, né, Jaime? Se não o primeiro. Não foi um dos primeiros, não, mas dos mais antigos que nós na cidade, acho que você vai ter um que está mais ou menos a diferença de um ano, mas fora isso, eu não tenho registro, né? Ou seja, tinha muitos laboratórios da época que foram, infelizmente, saíram do mercado. Inclusive, se existir mais antigos que nós, acho até que as pessoas já saíram do mercado, tem outras pessoas que compraram e estão gerindo a empresa. Provável. Né? Possivelmente. Não vou dizer que não existe, porque eu não tenho essa informação, mas a gente tem. Então, me perdi na sua pergunta. Eu perguntei que quantas unidades vocês tinham em 2008, você falou que 4 unidades, né? E como é que foi esse processo de construção, de crescimento, de expansão? Perfeito. A gente, até 98, a gente era líder de mercado e, infelizmente, nós perdemos um contrato na época muito grande, por uma questão concorrencial, e a gente perdeu na época 60% do movimento. Mas foi um contrato que corporativo? Corporativo, contrato com uma empresa. Com uma grande operadora de plano de saúde. Perfeito. E por uma questão concorrencial, a gente saiu do contrato e foi um baque para a empresa perder 60% do movimento.
E como é que foi esse ponto de virada aí? Pois é, foi justamente quando eu entrei, né? Ou seja, batata quente já... Batata quente, mas naquela época, de fato, eu só contribuía braçalmente, mas não contribuía na gestão. Então, até 2008 foi um período, ali foram praticamente 10 anos, que a empresa foi se reestruturando para poder se manter competitiva. Então, foi se reposicionando a empresa e reconstruindo a empresa. Então, por isso que em 98 a empresa tinha 2 unidades, né? E em 2008 ela tinha 4. Então, ela passou muito tempo se reinventando e se reconstruindo suas bases. Certo? Quando chega em 2008, a gente está mais arrumado, está com o modelo de governança implantado, a gente está com toda a parte de sistema de qualidade já maduro dentro da instituição e, de fato, você parte para uma atuação comercial mais forte. E aí a gente chega atuando muito forte em hospitais, a partir de 2010, desde a década de 90 a gente começou a atuar em hospitais, mas em 2010 a gente começou a buscar mais contrato, a reinventar a operação, que é uma operação muito difícil nas clínicas. Então a gente chegou a ter, antes de um grande player hospitalar entrar no mercado com serviço primarizado, a gente chegou a atender 30% dos leitos de saúde privada na cidade. O que é muita coisa, hein? O que é muita coisa. Mas aí com essas fusões e aquisições e com esses megas players com serviços próprios, a gente terminou saindo de alguns contratos que eram relevantes. Então, assim, a gente passou, em 2002, a gente começou, de fato, o crescimento da empresa, certo? Retomou esse crescimento e a gente chegou. Hoje, a gente tem 15 unidades ambulatoriais. Temos, como é que chama, os contratos hospitalares ainda. Hoje a gente atende a quatro hospitais da cidade. Durante a pandemia, a gente foi praticamente um dos únicos laboratórios que conseguiu atender no início, os hospitais de campanha. Então, apenas um hospital de campanha da cidade a gente não atendeu. Então vocês se reinventaram o modelo na pandemia, atendendo os hospitais de campanha. Na verdade, a pandemia foi muito um momento que começou a solidificar para o mercado o nosso posicionamento. Então, assim, a empresa, a partir de 2008, a empresa começou a mudar, começamos a montar muitas estratégias, começamos a crescer, mas a grande virada, de fato, a grande revirada de novo foi na pandemia. Que a gente conseguiu buscar um grande mercado, a gente não perdeu esse mercado depois. Por mais ter sido de hospital de campanha, mas toda a nossa parte ambulatorial, nosso serviço que a gente já prestava, ganhou mais corpo, né? Então, eu até estava olhando os números recentemente, todos os laboratórios ali, final de 2020, 2021 principalmente, teve um crescimento gigantesco por causa dos testes de Covid, né? A gente teve e depois a gente não caiu. A gente manteve, os testes de Covid foram saindo e os exames tradicionais, as clínicas, foram permanecendo através de novos contratos que foram entrando. Né? Perfeito. Então, aí a gente conseguiu ter esse crescimento. E digo muito esse crescimento porque a gente conseguiu mostrar para o mercado nosso verdadeiro DNA. Né? Porque a gente falava, poxa, a gente não é uma empresa que está buscando grandes volumes de atendimento ou atuar aí com N postos de coletas numa linha de varejo gigantesco. A gente não entende que a saúde é isso. Lógico, o serviço de laboratório precisa de escala. Perfeito. A saúde, no modelo atual complexo que precisa de escala. Seja um pequeno serviço ou um grande serviço. Isso. Porque com as tabelas cada vez mais sendo achatadas, ou você atende mais, ou você não consegue rentabilizar seu serviço. Perfeito. Certo? Mas a escala tem que ser de uma maneira sustentável. Porque o recurso financeiro do setor, ele acabou. Ele é finito, né? Não, ele já chegou no seu limite ali, porque você não tem mais para onde você tirar, porque o usuário não consegue mais pagar mais. Ele, inclusive, está fazendo downgrade de planos, né? Então, foi quando a gente começou a botar qual era o principal base do LPC. Desde sempre, a gente sempre buscou mostrar que a saúde é um meio de você trazer o paciente bem cuidado. Perfeito. De você trazer a solução de saúde para que ele não adoeça, ou para quando ele adoecer, ele poder se curar. E isso tem que ser feito baseado em evidência. Existe uma linha da medicina muito forte, que é a medicina baseada em evidência. Não dá para poder você fazer aquele teste de acerto ou de erro com o paciente. Não dá para você colocar coisas, dar ao paciente, ou tratar o paciente com coisas que não estão confirmadas cientificamente, né? E acho que é isso que muitas vezes termina tirando um pouco os recursos da saúde, né? Isso é uma discussão que é muito grande, que eu não vou entrar em juízo de valor disso, mas é melhor você gastar R$1 bilhão com um paciente só,
ou é melhor você gastar R$1 bilhão com uma população inteira, né? Então, assim, é meio cruel essa pergunta, né? Essa decisão ela é muito cruel. Mas, como a gente chama, uma coisa prática que você tem que pensar quando você fala em saúde pública, não em saúde individual. Então, justamente nessa linha, com nossa atuação em hospitais, ele sempre buscou a medicina mais complexa, atuar naqueles casos que precisam de um conhecimento maior. A nossa atuação, não só do LPC, mas como dos seus sócios e da sua equipe executiva, em sociedades de classe, em eventos científicos, né, na área médica, tudo isso foi trazendo como é que a gente pode colaborar com o setor para poder trazê-lo mais sustentável, né? Perfeito. E aí, em 2008, eu consegui traduzir isso numa campanha que a gente chama de saúde consciente. Então, com todos os stakeholders da área de saúde, que seja o operador do plano de saúde, a nossa equipe, as empresas privadas que a gente atende, o usuário que vai na nossa porta lá colocar o braço para poder coletar seu sangue e tomar a vacina, com os hospitais que a gente atende, os laboratórios parceiros que a gente atende também, como é que a gente pode contribuir com esse mercado, né? Então, assim, a gente buscou desenvolver com alguns operadores um plano de remuneração diferente para que a gente possa, de fato, não compartilhar o risco, mas trazer uma forma de uso que seja mais consciente. Quando a gente abriu o laboratório para poder atender outros laboratórios, que a gente chama de laboratórios parceiros, não, tem a parte comercial, lógico que existe, toda empresa privada precisa do lucro. Mas, assim, foi muito mais no sentido, muito mais na filosofia de compartilhar a nossa capacidade ociosa. Nenhum laboratório ele vai conseguir ter plena capacidade. Não consegue. Sempre ele vai ter uma capacidade ociosa. Como é que a gente pode pegar isso, nossa tecnologia, nosso conhecimento e compartilhar? Lógico, não com o mercado como todos, que tem empresas que têm perfis diferentes, mas com aqueles que são seus similares. Como é que você pode compartilhar isso aí e ganhar em conjunto? Isso. Então, assim, essa é a ideia do LPC, que está desde meu pai, desde o início, de como você colaborar, competir, ok, mas mais importante do que competir é você colaborar. Ah, Jaime, isso é um pouco idealista. Concordo. Mas quando você acredita e você tem a essência disso aí, outras portas se abrem, né? Porque a competição, em tese, em algum momento alguém vai ter que ganhar e alguém vai ter que perder. Na colaboração, não. É isso aí. Né? E o mundo hoje, se você observar, principalmente essa nova geração que está chegando, tem um espírito muito mais colaborativo do que a minha geração e principalmente as gerações anteriores a mim. Perfeito. Um detalhe importante, né, Jaime? A gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu já estou nesse mercado de saúde há algum tempo, não tanto quanto você, mas conheço... Você tem um pouco mais de idade do que eu, né? Eu acho que nós somos pares, Mas, assim, a gente conhece um pouco o mercado de saúde, a gente estava conversando nos bastidores, essa eterna briga do prestador com a operadora, né? E a gente vê, de fato, que esse modelo atual da saúde suplementar, ele está... como você mesmo falou, já chegou num teto, né, Jaime? Qual é a sua visão? Para onde você acha que esse mercado deveria caminhar, né? E aí, olhando para os dois players, né? Tanto para prestadores quanto para a operadora, para que a gente possa ter, no futuro aí, um sistema mais sustentável? Essa é a pergunta que eu ouço há 25 anos, né? Então, desde que eu entrei, eu ouvia falar onde é que esse mercado vai parar, porque se a gente olha que são praticadas hoje tabelas, muitas menores do que eram há 25 anos atrás, quem está fora do mercado não acredita. Imagina. Tudo bem, existia uma margem, está muito mais evidenciado que existia uma margem muito grande lá atrás, mas hoje também existe um volume muito maior do que existia lá atrás. Isso é verdade. Né? Então, volume é volume. De fato, o mercado precisa mudar, ele tem mudado em algumas coisas, certo? Então, principalmente no seu modelo de remuneração. Isso tem mudado, mas eu não vejo isso como a solução do processo. Para mim é um pouco como a educação no nosso país. Ela só vai mudar depois de uma nova geração. São 20 anos para você construir um novo conceito. E o que eu vejo hoje é muito o consumo desenfreado. Quanto mais eu consumo, é melhor. Não é incomum você ouvir de médicos ou de pacientes que, principalmente de pacientes, né, que dizem assim, o médico não me pediu o exame na consulta. Isso é verdade, a gente costuma ver. Então, assim, quando o médico não pede exame numa consulta, isso parece estranheza. Causa estranheza, isso não pode, né? Assim, não é isso que define
a conduta do médico, se ele vai pedir exame ou não, certo? Existem outras. Uma anamnese bem feita é muito mais importante do que pedir qualquer exame. O exame sempre foi um auxílio diagnóstico, né? Não um diagnóstico por si só. Então, assim, existe uma mudança de cultura que, para mim, essa cultura do consumo. A medicina no Brasil, ela derivou muito para a cultura do consumo e não para a cultura do assistencial, né? Do cuidado do paciente. Então, para mim, acho que a mudança maior, a mudança estrutural que precisa acontecer é isso. Enquanto isso não acontecer, né, a gente vai continuar achando formas de como ganhar dinheiro, de como atender mais pacientes, como manter os negócios lucrativos, e quem paga vai estar sempre buscando como pagar menos, porque também o sinistro prejudica a operação deles, né? Limita o pagamento. Então, assim, para mim, é uma mudança estrutural sobre como você tirar medicina do eixo do consumo, né? Você está ali para ser tratado. Exato. Se você olhar para os Estados Unidos é o país que mais gasta dinheiro em saúde. A saúde é cara. O exame é caro. O médico é caro. Mas ele gasta mais porque ele remunera muito melhor do que o Brasil, por exemplo. Em compensação, o acesso é mais difícil. Não estou dizendo que o sistema de lá é melhor, que o sistema daqui é pior. Não, não é isso. São, como a gente chama, características de cada sociedade e que você vai pegar ali aquilo que dá certo e o que está errado, né? Aqui no Brasil, pelo menos, você tem aquele cara que não tem um plano de saúde, ele vai ter o SUS. Não vou dizer se ele vai ser atendido plenamente, né? Talvez no Sul e Sudeste vai atender muito melhor do que no Nordeste. Lá nos Estados Unidos, se você não tiver plano de saúde, você não vai ser atendido. Exatamente. Entendeu? Então, ele é mais cruel por esse lado. Mas, enfim, eu acho que a grande mudança estrutural é sobre como você enxerga a saúde e sair desse modelo de consumo. Perfeito, Jaime. E tem uma outra visão também, né? Porque a gente fica nessa guerra de braço, e a gente vê esse mercado, por exemplo, não cresce. Se a gente for ver o número de beneficiários no Brasil, ele fica ali, né? 40 e poucos milhões, 49, 50, num país onde você tem mais de 200 milhões de pessoas. Obviamente que a gente tem uma parcela gigantesca da população, né? Que é uma população que tem uma condição financeira menor. Mas o que é que acontece? Você não vê isso crescer, né? Você não vê esse movimento crescer. Então, está começando a crescer também uma opção intermediária às operadoras de plano de saúde, que são aqueles cartões de desconto e tudo mais. Como é que você enxerga esse mercado também? Eu acho que o mercado ele se ajusta e se adapta a seu momento, né? Então, assim, as soluções do cartão de descontos é uma brecha que o mercado deixa e para aquele empresário que quer empreender na área, ele vai buscar oportunidades. Perfeito. Então, assim, isso é o mercado se ajustando. Agora, se você olhar lá em termos de número de usuários de plano de saúde no Brasil, você vai ter o pico lá em 2014, né? E que depois ele caiu, que retomou na pandemia e que hoje está até um pouco maior do que aquele pico de 2014. Porém, com um ticket médio muito mais baixo. Porque houve um downgrade de plano de saúde. Então, as pessoas querem ter, com a pandemia, perceberam que é importante manter seu plano de saúde, mas pagando menor. Em compensação, estão gastando o mesmo do que se gastava lá atrás. Então, a conta, ela voltou a fechar do plano de saúde agora no primeiro trimestre desse ano, né? E o cartão, como você tem uma base pobre no país muito grande, você tem um SUS, mas que você não necessariamente consegue ser bem atendido em todas as regiões, e você tem os cartões de descontos. Exato. Né? Volta àquela questão, o cartão de desconto é uma realidade para o cara poder pagar melhor, mas na hora que ele tiver uma coisa um problema mais complicado, ele não vai conseguir dentro do hospital, mas para atendimento ambulatorial é um meio de você ter acesso a um custo menor. Acho que tem... e furar um pouco a fila do SUS furar também, um pouco a fila do SUS, furar um pouco da fila do SUS, você ter um acesso mais rápido, né? Um diagnóstico mais rápido. Agora, também não é uma solução definitiva, né? Não é. Não é uma solução definitiva. Mas, assim, eu acho que são ações e são modelos, são serviços que vão entrando e que a gente vai se ajustando com o decorrer do tempo, né? Entendi. Até a gente conseguir achar o modelo perfeito. Entendi. A gente tem que estudar. Mas só... Pronto. Perfeito. Um outro detalhe também que eu vejo, que eu já conversei com alguns convidados aqui também, principalmente prestadores, que alguns falaram, por exemplo, que as próprias operadoras poderiam ter também alguns planos intermediários para ofertar para o público. E hoje um plano de saúde, ele oferta aquele plano que é um plano geral, que tem ambulatório, que tem internação, que tem, né? Ou é enfermaria, ou é quarto e tudo mais. Então, de repente, tem um modelo para
que seja mais acessível para as pessoas, né? Eu acho que também isso é um outro ponto que pode também existir, né? Tornar um pouco mais acessível, com modelos diferentes, entendeu? Eu não acho, Albert, que a questão é o modelo, se você vai ter um modelo mais acessível, mais barato ou mais caro. Uhum. Eu volto a dizer, é como você vai cuidar da sua saúde de maneira mais racional e sustentável. E falta muito isso no plano, né, Jair? Por exemplo, Falta isso. o plano de saúde, por exemplo, ele não tem informação do usuário, cara. É muito difícil, né? Ele tem informação do usuário, né? Ele não tem o prontuário do usuário ainda, né? Mas ele sabe quantas vezes o paciente foi a cada médico, qual exame que ele está fazendo, ele tem tudo isso. Então ele tem essa informação, ele pode trabalhar, só que o plano de saúde não trabalha com o paciente a médio e longo prazo, que o paciente ele muda todo ano. Tem isso, né? Entendeu? Então, assim, você vai trabalhar, você é dono de você tem a sua empresa, você sabe que aquele contrato não vai durar mais de um ano. Você vai investir ele, fazer alguma ação para poder você ter lucro daqui a 5 anos? Você não vai. Entendi. Então, assim, eu acho que é muito mais, e que se discute muito hoje, é a questão da interoperabilidade, de como você ter acesso à ficha, ao histórico do paciente. Como é que hoje está essa questão da interoperabilidade? Hoje ela está parada um pouco. Está parada, Está né? parada porque não existe ainda, precisa que isso seja regulamentado, né? Então não existe ainda um modelo definido entre as partes interessadas e muito menos um modelo aprovado pela ANS para poder ser instituído. Mas existem muitas discussões a respeito. Mas não é um assunto que tem, que pelo menos que eu tenho visto, que tem ganhado uma velocidade na resolução. Eu acho que é um dos caminhos que vai ter. Certo? Concordo. Eu acho que é um dos caminhos, mas também não se tem ainda prazo nem data para que isso ocorra. Porque aí você consegue acompanhar o histórico do paciente. Aí é perfeito, né? Entendeu? Aí é perfeito. É perfeito desde que você saiba, desde que você use isso para o bem. Exatamente. E não dizer assim, aquele paciente que aquele usuário que utiliza muito o plano de saúde, eu não vou aceitar ele na minha carteira porque ele é um gastão. Isso não pode acontecer. Tem isso também. Muito pelo contrário, você tem que ajudá-lo a sair desse modus operandi. Uma coisa que, por exemplo, eu particularmente não concordo é esse conceito que as operadoras têm de reajuste, por conta de sinistralidade de carteira. Quer dizer, eu tenho um contrato corporativo com uma operadora, tenho lá X vidas e as minhas vidas, durante aquele ano, a gente usou muito pouco. Aí, quer dizer, num reajuste anual, por conta de um sinistro da operadora, ela repassa um índice de reajuste para toda a carteira. Quer dizer, isso é meio desleal, assim, sabe? Não é justo. É uma coisa que deveria ter um estudo nisso, né? Tipo assim, não, olha, esse aqui, esse contrato aqui, por exemplo, sabe? É por isso que eu digo que é preciso pensar no modelo aí, porque de fato a coisa... Eu acho que a grande questão é sair do modelo perde-ganha para o modelo ganha-ganha. Isso em qualquer negócio. E a concorrência, muitas vezes, ela busca muito isso, né? Ela incentiva muito isso. Então, por isso que eu acho que o modelo colaborativo é o modelo que faz. É o modelo mais difícil, né? Então, assim, acho que a sociedade, quanto mais sair desse modelo perde-ganha e ser modelo ganha-ganha, isso vai acontecer. É um exemplo que a gente tem com os hospitais. Manter um contrato de laboratório com o hospital é uma coisa muito complexa e difícil. Ainda mais no modelo hoje, quando você as operadoras empacotando todo o atendimento num valor só. Então, ela paga X reais plano de área global e o que o paciente precisar está naquela conta. Aí se torna mais difícil ainda você operar. A margem vai caindo. Então, assim, você precisa achar uma forma de garantir aquele uso racional, de como você racionalizar aquele consumo, não é? E aí você precisa inventar ou criar, que é melhor, né? Modelos onde onde é que eu posso ter sinergia e ganhos operacionais, né? E aí quando você começa a abrir a cabeça para isso, você começa a achar soluções e não aquelas, olha, eu vou lhe pagar X reais e vai discutir um desconto ou um ágio sobre aquele valor. Não, onde é que o dinheiro está sendo desperdiçado? Onde é que a gente pode otimizar melhor esse recurso, né? E aí você começa a interagir com todas as partes interessadas para você achar a solução colegiada, vamos dizer assim. Perfeito. Certo? Agora, no mundo de hoje, tudo bem que a IA ajuda bastante, né? Tem ajudado bastante, mas no mundo de hoje, você parar para poder pensar de maneira mais abrangente, quem consegue fazer isso sai na frente. Mas a grande massa está ali tão atolada nas ações, no dia a dia, que cada Na dia operação, na operação que está
cada dia mais corrida e mais rápida, porque a informação chega muito rápido, você fica ali preso na armadilha, entendeu? Mas se você consegue sair um pouquinho e pensar de maneira mais abrangente, você consegue. Mas você tocou em um ponto interessante, né? E a gente estava conversando aqui nos bastidores, como é importante o empresário da saúde sair dessa bolha, começar a flutuar em outros ambientes, porque na minha visão, e outras pessoas já me falaram, talvez boas ideias de resolução desse problema da saúde não esteja dentro da saúde. Não. Esteja talvez fora do modelo da saúde, onde vocês vão buscar uma experiência e dizer, olha, isso aqui a gente pode trazer para cá, pode resolver nosso problema. Não tenha dúvida. Dizem que no mundo nada se cria, tudo se copia, né? Exatamente. Então, eu lhe digo, eu consegui consolidar essa ideia do saúde consciente, que eu falei um pouco aqui anteriormente, foi vendo um case de uma empresa de roupas. Né? Então, assim, que resolveu dizer para o seu comprador assim, não compre uma roupa nova, utilize a sua antiga, da marca. Né? Que minha roupa, ela é duradoura. Né? Você pode ficar muito tempo com ela. Poxa, o cara está dando um tiro no pé? Não quer me vender? Não quer me vender? Muito pelo contrário. Ele triplicou as vendas deles porque aquelas pessoas que queriam uma roupa nova, ela pegava aquela roupa antiga e dava, vendia. Então, a roupa começou a circular na mão de um maior número de pessoas. Ele vendia uma roupa cara, né? Focada num público, então aquela roupa usada dele começou a circular para outros e o nome dele começou a ficar. E aquela pessoa que tinha uma roupa antiga, poxa, não, agora tem muito boa, eu vou fazer um esforço para poder comprar uma nova. Perfeito. Então, assim, veio no ideia. Como é que o cara fez isso? Eu não estou tão maluco no meu segmento de dizer se vamos racionalizar o consumo, o uso, né? Não, e faz total sentido, porque é uma visão totalmente diferenciada, né? Onde a gente sabe que alguns outros prestadores priorizam o consumo e tal. Essa visão de vocês é uma visão extremamente diferenciada, né? Tipo, olha, vamos ser mais racional e pensar na sustentabilidade mesmo do segmento, né? Na sustentabilidade do setor. Acho que isso é fantástico. Se os players não entenderem, se o fornecedor não entender que não pode matar seu comprador, se a operadora não pode matar seu prestador, se o prestador não pode matar a operadora, né? Então, assim, se todo mundo entender que precisamos coexistir, para coexistir um tem que ajudar o outro, perfeito. Entendeu? É isso aí. Volto a dizer, muitas pessoas vão me achar idealista disso aí, mas não tem no final das contas, não tem muita receita, a não ser que você queira dominar o mercado. Não, exatamente, eu concordo plenamente com você. Já falei sobre isso, né, com outros convidados aqui, eu acho que o caminho é exatamente esse, senão é aquela história do cachorro correndo atrás do rabo e vai ter uma hora, meu amigo, que você vai cansar e acabou. Exatamente. Eu acho que é esse o conceito. Meu amigo, falando um pouco, né, assim, dos desafios de vocês, né, pelo fato de ser uma empresa familiar. A gente também estava conversando, seu pai fundou esse negócio, o Dr. Zé Carlos, há 50 anos atrás. Né? Hoje na operação tem você, tem a doutora Daniela, que é sua irmã também na operação. Como é que foi para vocês esse processo de transição, né, familiar? Né? Como é que foi aí internamente esse processo? Rapaz, pelo fato de estar na família, muitas pessoas olham e dizem que é uma coisa natural, né? E durante algum tempo eu fiquei refletindo sobre isso e fui muito questionado se eu estava ali trabalhando no LPC porque era uma obrigação suceder meu pai ou se era uma coisa que eu queria. Eu sempre gostei muito de carro. Né? Carro? De carro. E durante muito tempo eu briguei com meu pai porque ele nunca deixou eu correr de kart. Né? Ele até deixava eu brincar, mas quando eu falava, pai, eu quero competir, ele nunca me incentivou, sempre me cortava. E minha avó morria de medo disso, né? Meu filho, você vai ser um piloto de Fórmula 1, você vai morrer num acidente. Mas assim, sempre teve esse como é que chama, esse fantasma, de assim, poxa, você gosta tanto de carro, queria ir para a Fórmula 1, tá? E você correr de kart, tá? E você tá indo para o laboratório, o que você quer mesmo? Mas eu entendo hoje que foi uma oportunidade que a vida nos deu. E dentre várias outras oportunidades que a vida nos dá, tem coisas que a gente quer abraçar e tem coisas que a gente não quer abraçar. Né? Então, assim, eu resolvi abraçar o LPC. Lógico, já é uma coisa que fazia parte da minha vida desde o início. Então, tem um pouco da naturalidade disso. Uma empresa que teve um êxito, que teve um sucesso, que tinha o seu lugar no mercado. Então, foi uma oportunidade bacana que a vida me deu. A vida não dá essa oportunidade a todo mundo.
Perfeito. Mas o mais importante que isso é saber trabalhar. Então, assim, houve o exemplo dentro de casa. Esse, para mim, ele é fundamental. De valores, de premissas, de visão do negócio, né? Então, assim, isso ajudou a eu me desenvolvendo e tocando a empresa. Tem também a modernidade, né? Ou seja, as gerações vão passando, então você precisa trazer coisas novas, precisa se adaptar ao mercado. Então, assim, isso ajudou a uma nova visão para que a empresa pudesse se reinventar e se manter no mercado. E dentro dos seus desafios que a gente vai tendo no dia a dia da empresa, surgiram dois pontos interessantes, tá? Um foi quando eu chamei minha irmã para poder assumir um negócio, que ela tinha feito curso de medicina, resolveu fazer pediatria com endocrinologia, e aí num dos momentos de desafio da empresa, eu perguntei para ela, se você quer vir, o momento é agora. Porque a gente estava fazendo toda uma reestruturação. Isso foi que ano? Isso foi em 2009, né? Em 2009. Precisamos fazer toda a reestruturação de pessoas, de equipe, da parte de gestão da empresa. Eu disse, olha, se você tem algum interesse, vem agora. Porque se você não vier agora, eu não sei se você vai ter espaço mais na frente. Pelo menos na operação. E aí ela resolveu dividir a agenda dela e entrou. Hoje ela está 100% no LPC, né? Ela cuida. Tivemos também um outro ponto interessante, que pessoas que estão me apoiando hoje, que foi no outro momento de desafio também, foi até muito próximo de Daniela, que a gente precisava ter uma robustez maior na parte técnica e na operação com os hospitais. Foi que aí que entrou mais fortemente meu primo, né, que é médico patologista clínico, e que ele fez medicina também, passou muito tempo fora, em São Paulo e na França. E ele voltou em 2006 para Salvador, ficou com um contrato que o LPC tinha com um hospital. E quando chegou lá, por volta de 2010, 2011, a gente precisava reinventar a parte do trabalho. Disse, olha, você tem interesse, venha, e agora vamos fazer a coisa de uma maneira mais profissional e mais estruturada. E aí ele entrou também para me apoiar, e hoje nós temos basicamente 3 pessoas aqui na gestão. Que sou eu, como diretor executivo, temos Daniela como diretora médica, que cuida toda a parte de atendimento de vacinas, da parte de vacinas, atendimento ambulatorial, a parte de vacinas e a parte da qualidade do grupo. Temos Fábio, que é médico também, que cuida toda a parte das operações hospitalares do nosso NTO, certo? E temos uma outra diretora externa, contratada, que ela cuida da parte administrativa, né, junto comigo, cuida da parte comercial e financeira. E ela me ajuda na parte administrativa. Então, hoje a nossa gestão está montada dessa forma. Pô, que legal, cara. Hoje vocês têm um conselho implantado? Temos um conselho implantado, que são sócios da empresa, que é basicamente meu núcleo familiar, né? Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E eles acompanham mais, onde meu pai, de fato, atua hoje, na parte mais estratégica, e nos ajudando na parte da visão de médio e longo prazo, certo? E a operação está conosco, tocando no dia a dia. E o Dr. Zé Carlos ainda, nessa visão de médio e longo prazo, ainda contribui muito com o negócio? Ele contribui porque ele brinca. Outro dia ele me disse uma coisa que eu achei fantástica. Meu filho, eu vou contribuir porque eu tenho netos. Olha que visão, hein? Tá vendo? Olhando a perenidade do negócio. Exatamente. Né? Eu fui surpreendido com o meu afilhado, né? Que dos netos dele é o mais velho, tem 16, vai fazer 17 anos agora. E eu fui perguntar, meu Dindo, você vai fazer o quê quando você de vestibular? Daqui a ano que vem você vai estar fazendo vestibular? Eu vou fazer ADM, quero fazer em São Paulo, tá? Eu disse, ADM é uma área muito grande, tem que pensar em qual linha você quer ir, para você não ficar perdido, tá? Não, o que eu vou fazer eu já sei. Eu disse, o quê? Vou tocar o LPC. Eu disse, como? Não, vou tocar o LPC, meu avô deixou para você e minha mãe, agora vocês vão deixar para mim, para minha irmã e para meus primos. Tá vendo? Eu disse, ó... Não tá errado, né? Não tá errado não, mas que no mundo de hoje você pensar nisso é complicado, mas o DNA... Pô, mas isso é positivo, o DNA ficou, né, cara? Assim, a mensagem ficou. Que legal, muito legal, exatamente. Apesar do mercado estar cada dia mais dinâmico e a gente não ter essa longevidade das empresas, porque uma proposta pode chegar, etc., isso. Mas... tem esse pensamento. Eu acho que é esse pensamento que alguns dizem que é o sonho, né? Que é o que move as empresas. Então você tem ali, acho que meu pai conseguiu criar esse legado de
pertencimento à família e de longevidade da empresa. Muito bom, muito bom. Eu conheci seu pai lá atrás também, uma pessoa ímpar, né? Eu já tive a gente teve um contato lá atrás, até na época mesmo, quando eu tinha uma revista lá atrás, a gente teve um primeiro contato. É uma pessoa fantástica, fantástica. E quando você fala assim de perenidade de mercado, né, Jaime? A gente hoje vê o mercado de saúde aqui na Bahia, em outros estados, passando por um processo muito forte de consolidação. Grandes grupos, né, entrando aqui, comprando hospitais. Então, aqui na Bahia, a gente, né, tá acompanhando todo esse movimento aí, né, que começou aí. A gente teve uma onda, né, no segmento de vocês. A gente está tendo uma onda aí agora de hospitais. Como é que você enxerga isso? E como você falou, né, você acabou de falar aqui, né, a gente pode receber uma proposta, tudo tem um, né, um futuro. Como é que você enxerga esse momento de consolidação? Você acha que vai dar uma estacionada? Você acha que ainda tem outras ondas para virem? Qual é a sua percepção? Se você, um investidor estrangeiro, quando olha para o país e a saúde do Brasil, vê um leque de oportunidades que, para quem está aqui dentro, fica se perguntando como é que esse cara consegue enxergar tanta oportunidade, né? E cada dia que passa, você tem mais dinheiro disponível lá para investimentos, né? Não estou dizendo para a área de saúde, estou dizendo de forma geral, no mercado, né? Se você olhar a China e a parte da Arábia Saudita lá com tanto dinheiro, com tanto recurso, ele tem vontade de investir no mundo inteiro, certo? Então, assim, esse é um fato. Você existe dinheiro no mundo para poder investir. E os investidores estão buscando onde é que aquilo lhe dá mais dinheiro, tá? Este é um ponto. O outro ponto é que eu entendo, e lógico, tem até conflito de interesse dizer isso, mas eu entendo que a medicina no Brasil ela é regional, ela não é nacional. O nacional vai existir? Vai, porque existe dinheiro no mercado, as empresas vão querer se consolidar, vão querer se verticalizar, mas existe uma coisa na medicina no Brasil ainda, que a humanização, o contato perto, próximo do paciente, certo? O paciente, ou como qualquer outro consumidor, gosta daqueles lugares que eles são reconhecidos, que ele tem uma identificação, que ele tem uma aproximação, certo? Ontem mesmo, por um acaso, eu recebi uma ligação de uma cliente, eram 9 horas da noite, por favor, me ajude, que eu preciso de um resultado de um exame meu que eu colhi hoje à tarde. Mas hoje à tarde não tem como, você não ia receber para hoje. Sua mãe, não, me ajude, porque eu tenho que tomar um medicamento. Você pediu urgência? Não pedi. Poxa, 9 horas da noite, como é que eu vou resolver isso? Mas ela tem para quem ligar. Certo? Se você pegar num Mega Lab, consolidador, numa mega estrutura, não vai existir isso. Uma coisa é você entrar em alguns hospitais da cidade que foram vendidos pré-venda, você tinha um contato muito maior. Você conhecia até o dono do hospital ou o diretor executivo. Hoje, você pode até conhecer, mas regras tão bem estabelecidas. E existem tantas camadas. Que você tem acesso. Assim, eu acho que a medicina no Brasil ela é regional. Então, existe esse espaço. Por que eu lhe digo isso? Porque você percebe que muitas dessas consolidações que foram feitas geraram uma perda de valor para o negócio. Verdade. Né? Então, se você pegar as instituições que foram vendidas, lógico, tem exceções? Tem. Mas você tem alguns cases que a instituição perdeu valor. Deu um downgrade aí. Deu um downgrade. A gente conhece aí alguns casos. Conhece algum. Então, assim, agora, para o regional, está cada vez mais desafiador. Não dá para poder ser mais amador. Verdade. Né? Até porque você está brigando com um cara que tem um poder de influência nacional muito maior do que o seu. O cara discute com o CEO da operadora, da empresa, lá em São Paulo, na sede, que a gente muitas vezes não tem acesso. A gente pode, mas o acesso para ele é muito mais fácil do que para a gente. E o outro ponto é o poder financeiro. Né? Então, o poder financeiro de um consolidador é muito maior do que o nosso. Né? A gente pode morrer com resfriado, para eles morrerem tem que ter uma baita pneumonia. E olha, que você tem aí players grandes no mercado que estão nitidamente quebrados, né? Mas estão operando porque existe, que até para o governo, uma empresa que começa a quebrar, é ruim. É ruim. Até em termos de geração de empregos, de desenvolvimento da economia, é ruim. Então, você entra com outras questões aí políticas que favorecem o grande. Então, assim, acho que a coexistência ela vai acontecer. Acho que um não vai matar o outro. Agora, quem vai, perder mercado e quem vai sair é quem não se adaptar e quem não buscar seu diferencial. E aí eu vejo que para os regionais entra muita medicina de nicho. Né?
Então, assim, o varejão, entendeu? Possivelmente o grande vai tomar, porque é fácil, às vezes é preço apenas. Mas quando você foge um pouco mais de preço, né? Você consegue se diferenciar um pouco, que seja por um atendimento, que seja por um serviço, que seja por um produto, né? Mas se você tem espaço. Então, assim, eu não tenho... eu já tive muito medo no passado da consolidação. Eu me lembro que em 2003 o LPC recebeu a primeira proposta de venda, ou de compra, né? Recebeu? Recebeu em 2003. E aí, como é que foi? E aí meu pai me disse assim, eu não vou fazer isso com você. Eu disse, como assim? Não vou fazer isso com você. Por quê? Porque dinheiro acaba. Trabalho não. Perfeito. Entendeu? Então, assim, agora, é fácil você dizer que você não está disposto a vender aos 43 anos de idade. Uma empresa que está bem, que tem uma sucessão muito bem feita, Uma governança uma governança implantada e que você tem horizonte. Agora, você pega uma empresa que o dono tem 60 ou 70 anos de idade, que não tem sucessor, muda completamente o jogo, entendeu? O cenário muda completamente. Completo. Perfeito. Ainda falando, Jaime, de sucessão, eu queria que você passasse uma mensagem para aqueles empresários que têm seus filhos, que estão dentro do negócio e que estão exatamente nesse momento aí de transição, né, de estruturar uma sucessão. Quais são as dicas que você pode dar para esses empresários, de um plano de estruturação mesmo? Qual caminho seguir para estruturar uma sucessão vitoriosa? Eu acho que a sucessão começa de casa, né? Então, assim, essa cultura familiar, né? A cultura dos fundadores junto à sua família e perante seu negócio, certo? Ela é de fundamental importância para a sucessão. Então, se eu sou um fundador de um negócio e sou um cara altamente competitivo, certo? E sou um cara que tem os meus valores um pouco mais alargados, para não dizer outro termo. Tenho práticas de negócios que são mais arrojadas, vamos dizer assim. Possivelmente, seus sucessores vão ter uma visão muito parecida com o fundador. E a competição, o arrojo, pode entrar como elementos de conflito e não como elementos solucionadores. Agora, se você tem uma cultura na família de coexistência, de colaboração, de fomento, a sucessão possivelmente vai trabalhar de maneira mais harmônica, certo? Suave, perfeito. Este é um ponto. O outro ponto é que dificilmente você vai conseguir fazer uma sucessão de maneira imparcial, sozinho com seus filhos, certo? Porque existe o laço afetivo, existe uma história familiar, que isso muitas vezes a emoção vai gerar alguns ruídos. Isso pode comprometer. Então, você ter um apoio de algum profissional independente, certo? Isso ajuda, certo? Ajuda muito para que você possa tirar um pouco o lado da emoção e criar coisas mais práticas. Perfeito. Criar uma governança mais bem montada. Então, assim, um apoio externo, ele é importante. No meu caso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no laboratório, meu pai me disse, eu não vou lhe acompanhar. Ele pegou a gestora na época e disse, você topa esse desafio? Ela fez, o senhor tem certeza disso? Agora o senhor vai me dar liberdade? Ou eu vou ter que seguir muitas regras? Eu falei, não, se eu estou confiando a você, siga o seu caminho. Então, assim, meu início, o tempo que eu era estagiário, supervisor, coordenador, eu pouco tive acesso à liderança direta de meu pai. Legal. Certo? Então, isso ajudou. Agora, lógico que eu ouvia, eu conversava, mas, assim, no dia a dia, ele sempre deu esse limite, essa distância ótima para que ele pudesse estar no papel dele de presidente na época, certo? E eu, e o estagiário, o supervisor e o coordenador. Então, assim, é importante para poder não confundir os papéis. Lógico que em casa a conversa era muito sobre o negócio, mas, assim, tem que existir uma distância ótima para que você não confunda o papel de pai com o papel de líder, certo? Ou de executivo da empresa. Então, assim, esses são os dois pontos importantes. É muito o ambiente familiar, a visão de negócio do fundador, certo? Perfeito. E 2 é você, de fato, ter um apoio externo para que você possa tirar um pouquinho da emoção e criar uma coisa mais estruturada e formal para que possa acontecer. Perfeito. Muitas pessoas que conhecem meu pai sempre falaram que Zé Carlos jamais vai largar o negócio. Ele é workaholic, ele gosta de tocar tudo, gosta de comandar tudo, jamais vai tocar. E eu tive meus desafios com ele para poder defender o meu espaço, certo?
E nessa brincadeira aí foram praticamente quase 20 anos, desde quando eu comecei até antes da pandemia, que a gente coexistiu e que foi ali paulatinamente foi ocupando meu espaço, ele foi cedendo. Certo? Perfeito. Ele digo, a sucessão do LPC, eu acho que ela foi muito tranquila e muito boa, porque ela pôde acontecer com o tempo. Que às vezes a sucessão ocorre de uma hora para outra, né, por uma falta. Exato. E que aí isso às vezes é mais complexo. Agora, Compromete um pouco o processo, né? pode comprometer ou não, né? Tem gente que tira isso de letra, tem gente que não tira. Então, assim, acho que cada caso é um caso, mas 2 pontos é esse. Acho que esse é um pouco da cultura da família, da cultura do fundador, e o outro, de fato, um apoio externo sempre ajuda a conduzir de maneira mais racional o processo. Já bem muito bacana, né? E não à toa, você vê que todo esse processo de construção e de sucessão, né? O que a gente percebe é que ele foi feito de uma forma bem harmônica, como você bem falou, e que traduziu hoje na perenidade do negócio, chegando esse ano aos 50 anos, né? Então a gente estava também brincando aqui nos bastidores que hoje uma empresa chegar aos 50 anos de mercado não é fácil. A gente acompanha aí taxa de mortalidade de empresas e tudo mais. E a gente vê que chegar onde vocês chegaram é um feito fantástico, excepcional. Então, eu queria que você falasse um pouco desses desafios, assim, de chegar aos 50 anos e falasse um pouco de visão de futuro também, né? Ou seja, chegamos aos 50, já é uma empresa aí cinquentenária, né? Então, o desafio de chegar nesses 50 anos... E quais são também os desafios de chegar nos próximos 50? Porque eu acho que essa é a visão, né? Na verdade, chegamos aos 50, no próximo ano são 51, então é uma boa ideia, né? Isso aí. Olha só, eu acho que resiliência, certo? É uma palavra que, para uma empresa que chega a 50 anos, ela teve que estar presente em todo o tempo. Então, você se adaptar ao mercado, se adaptar aos desafios que você convive. Então, teve uma época que você perdeu 60% do movimento. Não é qualquer empresa que perde 60% do movimento que consegue se manter. Se reinventar. E aí, eu acho que a austeridade, né? Então, acho que é uma outra. A LPC é uma empresa muito conservadora, certo? Tem suas perdas, também tem seus ganhos, certo? Então, assim, resiliência, ser austera, ter o pé no chão, é uma coisa importante, porque você, quando arrisca muito, você tem uma chance de êxito muito grande, mas também tem uma chance de falha também gigantesca. Verdade. Tem gente que gosta de viver nessa linha, né? Nesse risco. No all-in aí. Tem gente que não gosta, certo? Tem gente que faz um negócio para poder ganhar todo num curto prazo. Tem gente que olha lá no futuro. Então, por quantas vezes você já teve que abrir mão de margem, de rentabilidade, de resultado, às vezes de retirada, para você manter o negócio, né? E aí a gente estava conversando um pouco antes de manter os ovos numa cesta só, né? Então, assim, como você lidar com aquele negócio principal, mas você também ter, como a gente chama, outros negócios, outras atividades que pudessem, ali, num momento de crise de você ter de onde sobreviver e retirar, né? Então, são caminhos que você tem que trilhar e pontos que você tem que olhar para que você consiga sobreviver, porque você não vai ter uma linha reta. Você sobe, você desce, você estabiliza, né? E você vai ter que se reinventar cada virada de curva dessa. Perfeito. Então, esse é um ponto de como uma empresa, que eu traduzo um pouco de como a LPC chegou até aqui, né? E você ter estratégias de pensar hoje e ver daqui a 10 anos o que é que isso vai refletir, certo? A juventude de hoje, não é a juventude, o mundo de hoje acha que tudo no teclar no Google ou no teclar no ChatGPT, a resposta tem e está tudo resolvido. A vida não é assim. A vida é uma construção. O Google, o ChatGPT, ele ajuda a ter informação mais rápida. Então você pode transformar com um pouco mais de velocidade, mas não ocorre do dia para a noite. Não ocorre do dia para a noite. Então, assim, você tem ferramentas que lhe ajudam a decidir melhor. Mas o que não quer dizer que você não vai gastar tempo para poder conseguir chegar ao seu objetivo. Então, assim, essa visão de futuro ela é importante. Então, acho que são fatos, são coisas que trouxeram a gente até aqui. E também tem um outro ponto que eu acho que a gente não pode esquecer, que é o fator sorte também, né? Então, o mundo convergiu, o mercado convergiu. Lógico, com base em todos os atributos que a gente tinha, mas assim,
o mundo também converge, as oportunidades surgem, você tem o fator sorte que também ajuda, que algumas empresas não têm tanto esse fator. O que não quer dizer que o fator sorte substitui a competência e a dedicação. Não é isso. Não é isso, perfeito. Mas, como a chama, existe. As oportunidades surgiram de maneira mais fácil, mais rápida. Ou porque você cavou, ou porque de fato surgiu. Você estava no lugar certo na hora certa. Às vezes a pessoa não sabe, não consegue chegar na hora certa, no lugar certo. Então esse é o ponto. E quando você olha para 50 anos na frente, eu fico muito feliz quando a gente está fazendo a campanha de 50 anos do LPC, que a gente completa agora no dia 16 de outubro, e que a gente tem a ideia de que vamos gravar uma série de vídeos de pessoas que fazem parte, que convivem com o LPC, para poder falar um pouquinho do LPC. Eu disse, puxa, será que uma operadora de plano de saúde vai falar? Será que um médico que não tem uma relação vai falar? Será que um colaborador vai sentir vontade de falar? O colaborador talvez seja a parte mais fácil de falar. Será que um cliente empresarial? E aí, quando a gente começa a conversar, as pessoas, poxa, eu quero falar. Aí um conta para o outro, certo? Que falou, ou sai ouvido de um, aí o outro vê, poxa, mas eu quero falar, porque você está falando desse tema. Legal. Né? E aí a gente começa a perceber, poxa, que coisa bacana. O mercado reconhece. O reconhecimento do mercado. O mercado está reconhecendo. Para mim, esse fato, esses vídeos, está sendo muito bacana, porque eu estou conseguindo ouvir do mercado de maneira espontânea, certo? O que eles vêm do LPC, da família, dos gestores da instituição. Legal. Certo? Então, isso mostra de que a gente fez um dever de casa correto, certo? Alcançamos aquilo que nós alcançamos, nem mais, não vou comparar com nenhum outro player de mercado, mas alcançamos o que a gente alcançou. E este reconhecimento é que nos dá uma visão de futuro. Perfeito. Certo? Poxa, ó, se a gente conseguiu de fato ter esse reconhecimento aqui, é porque a gente tem chances. Agora, poxa, o que será da medicina, o que será no laboratório, nas clínicas daqui a 20 anos? Será que o iPhone vai tomar quando vai começar a fazer a glicemia e o colesterol? Será que todos esses testes rápidos que estão se falando vai tomar o mercado? Certo? Bem, isso aí a gente vai ter que viver para poder saber o que vai acontecer. Que o mundo tende a mudar, que a tecnologia chega a chegar, ótimo. Minha percepção é que eu acho que essas tecnologias novas que estão chegando na área de saúde vai ajudar a incrementar o nosso negócio. Porque o laboratório ele não vai deixar de ser confirmatório. Todos esses testes diários de point of care que estão sendo lançados, de celular, de eletrônico celular, isso vai ser forma de triar o paciente, ó, vamos ser, meu pai tem um problema de arritmia, ele usa o Apple Watch. Então, toda vez que o Apple Watch acusa lá que ele está numa fibrilação atrial, ele vai para o consultório de cardiologia. Perfeito. Vai lá confirmar o exame, vai para o médico, né? Ou em alguns casos tem que ir para emergência. Cada dia que passa, entendeu? A gente vê mais a medicina tecnológica. Que no passado, minha avó vivia com o mesmo problema dele e não sabia. Hoje ele sabe porque a tecnologia está ajudando. A tecnologia está ajudando. E isso gera a ele procurar um médico, né? A fazer um diagnóstico melhor. Então, assim, eu acho que vai ajudar. Agora, o que é mais importante disso é que o gestor esteja antenado ao que está acontecendo. Esteja participando de grupos de empresários, esteja participando de comunidades científicas, para poder saber para onde é que vai, né? Então, assim, em cada vez mais o paciente quer comodidade, quer todo o serviço num lugar só. Então, são tendências que isso vai acontecer. Lógico, sem perder a essência do negócio. Porque quando você perde a essência, né, você começa a perder a sua identidade. Exatamente. E quando você perde a sua identidade, você não sabe onde é que isso vai dar. Isso é verdade. Pô, Jaime, perfeito, rapaz. Eu acho que, assim, eu sou um fã do trabalho de vocês, sou cliente também. E vejo a qualidade do atendimento, o cuidado, né, dos funcionários, né, das unidades. Então, isso de fato, o que você fala, eu consigo enxergar e visualizar na prática mesmo, lá na ponta, né? Isso é fantástico, qualidade de atendimento. E você falou a coisa certa, né? O futuro da medicina, ninguém sabe, né? A gente só sabe que muita coisa vai mudar, isso é fato, com certeza. Agora, como vai ser... É isso, é sempre ficar atento às oportunidades, né, ao que vai surgir de coisas novas, porque o paciente hoje, cada dia que passa, ele está mais escolado, né? Ele está mais... O Dr. Google está ajudando muito. Tá mais entendido. Exatamente, né? Então as coisas estão mudando muito, né? E mudando muito rápido. Sim. Não é só mudando, é mudando em uma velocidade, assim, absurda, né? Quando a gente fala também de
perspectivas de expansão de negócio, de unidades, como é que está esse projeto aí para os próximos anos também? Isso é inexorável. Isso não tem como recuar. O LPC buscou nos últimos 15 anos, a gente vem paulatinamente abrindo unidades, buscando novos negócios. A gente montou nos últimos 15 anos o serviço de vacina, lá em 2008. Logo depois, em 2012, implantamos atendimento de laboratórios parceiros, né? Um pouquinho mais, em 2014, a gente entrou um pouco na linha de point of care, os testes rápidos dentro das unidades hospitalares, para poder ajudar o giro do leito. Legal. Né? Temos aí, como a gente chama, a parte de biologia molecular para os testes de Covid. Nós somos um dos primeiros na cidade a botar os testes rápidos de Covid na cidade. Então, assim, a gente vem buscando sempre, novas metodologias, novas tecnologias, né? Com ampliação de porta, certo? E, lógico, uma das tendências temos as clínicas, temos vacinas e, com certeza, vamos ter outros serviços aí nos próximos anos, certo? Até para poder gerar uma diversidade maior de serviços dentro da instituição, onde o paciente possa ter uma comunidade maior. Maravilha. Certo? Este é o nosso caminho. Agora, sempre não tem como recuar. O crescimento, a abertura de porta, a capilaridade, isso não tem como deixar de acontecer. Agora, num ritmo e num passo que o LPC acredita. Coordenado. Certo? Né? Coordenado. E não de maneira com alta velocidade e gerando um risco ou endividamento muito grande. Esse não é o perfil do LPC. Nada contra com quem faz, mas cada um segue a sua linha. Esse é o caminho, entendeu? Perfeito, meu amigo. Estamos chegando já ao final aqui do papo. Você passa rapidinho, né? Falei contigo, né? 50 de uma hora. Tinha uma horinha de papo, né? Estamos já caminhando para o final. Cara, assim, para coroar esses 50 anos, Jaime, assim, de vocês, eu queria que... eu acho que seu pai teve um papel fundamental aí na construção do negócio, na sua construção também dentro do negócio. Eu queria que você passasse uma mensagem aí para o doutor Zé Carlos, né? Assim, da importância que ele teve para você, não só como homem, mas como empresário, como gestor do negócio. Eu acho que é uma oportunidade legal de você passar uma mensagem de agradecimento para seu pai. O que é que você pode passar de mensagem para ele? Isso não estava combinado. Não estava, mas foi uma surpresa. Enfim, eu acho que falar de meu pai é suspeito, né? Mas o que eu tenho a falar é só agradecer, porque, de fato, as bases de profissional, a base de homem, né? A base de um empreendedor e, mais importante, de uma pessoa que estava firme nos seus conceitos, na sua essência, nas suas premissas, nos seus princípios. Isso ele passou com muito louvor, né? E, lógico, ele teve uma parceira na vida, que é minha mãe, e que pôde, de fato, burilar e ajudá-lo nessa mensagem, que conseguiu transformar aí os filhos em pessoas que estão seguindo o legado deles, né? Então, o papel deles na nossa formação foi essencial para que a gente pudesse estar aqui hoje, tá? Então, assim, muito obrigado. Porra, irmão, que mensagem linda. Isso não estava combinado, né? Não, eu vou fazer uma surpresa para ele, isso aí vou encaixar aí no nosso roteiro. Maravilha. Meu amigo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pelos 50 anos. Uhum. Parabéns por não perder, como você falou, não perder essa essência de vocês, né? Como empresa genuinamente baiana, né? Empresa familiar, que a gente acompanhou e vem acompanhando todo o processo de construção de vocês. E é louvável o trabalho que vocês vêm fazendo no mercado. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A gente já é parceiro, né? Já há alguns anos, né? A gente já tem uma relação de parceria já há alguns anos. Eu acompanho muito, né, o trabalho do LPC de perto. Então, mais uma vez, parabéns assim, pelo trabalho. E para a gente encerrar, né, a gente faz uma pergunta para todos os convidados, né? E aí não seria diferente com você. Qual é a marca que Jaime quer deixar nesse mundo? Essa é fácil, é a colaboração. De fato, é o que eu mais prego hoje e entendo, que a colaboração é o que faz a roda girar. Maravilha, amigo. Show de bola. Eu acho que é a palavra essencial aí, né? Colaboração. Exatamente, colaboração. Maravilha. Meu irmão, onde é que a turma acha aí vocês nas redes sociais? Como a gente já conversou aqui, eu sou uma pessoa low profile, né? Mas acessa lá o @laboratório LPC no Instagram,
você vai ter muita informação sobre a empresa, sobre o desenvolvimento, até as ações que, lógico, até não, as ações que nós na gestão estamos fazendo, estamos contribuindo e colaborando com o mercado, né? Então lá você vai encontrar muita informação ou seja, vão ao LPC que você vai encontrar um pouquinho mais da gente. Maravilha, querido. Obrigado mais uma vez pela participação. Acho que conteúdo fantástico aqui, tá? Vamos em frente. Eu que lhe agradeço pela oportunidade. É isso. As portas estão sempre abertas aqui, você sabe disso, né? Com certeza. Maravilha, meu irmão. Gente, é isso. Encerramos mais um episódio. História fantástica do Laboratório LPC, empresa genuinamente baiana, 50 anos de mercado. Não é qualquer empresa que chega, né, nesse status de 50 anos. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muitos insights aqui, muitas dicas legais. Tá? E antes da gente encerrar o nosso episódio, mais uma vez eu quero fortalecer aí essa mensagem. Se não está inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Eu quero que você comente aqui qual foi o principal insight que você tirou desse episódio. Comenta aqui o principal insight desse episódio que eu quero ouvir aí, ler cada comentário de vocês, tá? Mais uma vez, a gente também está no Instagram, @marcadevalortalks. A gente sempre publica no nosso canal do Instagram corte dos episódios, dicas de empreendedorismo, dicas de negócios. Então, outro canal que vocês podem também nos acompanhar. E mais uma vez falar do Spotify. A gente também está no Spotify. Segue a gente lá, começa a escutar os episódios. Todos os nossos episódios também estão no Spotify lá. Então acompanhe, hein? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.